Essa é a segunda questão da lista do Greg. É uma questão bem parecida na letra A com a questão anterior. Então, toda vez que a gente se deparar com uma questão assim, para a gente descobrir a força resultante, a gente vai analisar todas as forças que atuam sobre aquele corpo. Naquele caso, eram duas forças mais o peso e a normal. Nesse caso aqui, a gente ainda tem peso para baixo e a normal para cima, força-peso aqui, e a força normal aqui. Mas, nesse caso e no outro, o força-peso e a normal, elas são iguais. Forças iguais em sentidos opostos se anulam. A gente nunca pode falar que força-peso e força normal são ação e reação, porque não são. A força-peso, a reação dela está no centro da Terra, e a normal, a reação dela está nesse ponto aqui na superfície. Mas a força-peso e a normal são duas forças que, nesse caso e no outro, elas têm sentidos, ela tem mesma direção, sentidos opostos e mesmo módulo. Nesse caso, elas se anulam. Forças de mesmo módulo, na mesma direção e em sentidos opostos, elas se anulam. Naquele caso, a gente tinha duas forças atuando no corpo pelas laterais, na direção horizontal, e a gente tinha uma força para a direita e uma força para a esquerda. Nesse caso aqui, a gente só tem uma força para a direita. Então, a nossa força resultante já é a própria F1, porque ela é a única força capaz de produzir aceleração nesse bloco. A gente vai usar a mesma fórmula da outra, que força resultante é igual a massa vezes a aceleração do bloco. Como nesse caso a nossa força resultante é a F1, a gente vai usar aqui a F1 é igual a massa do bloco, que nesse caso são 2 kg, vezes a aceleração do bloco que a gente quer descobrir. A F1 vale 6 newtons. A massa do bloco é de 2 kg. Perdão, a gente não precisa colocar o quilo aqui para fazer a conta em módulo. Que a gente quer descobrir a aceleração. A gente passa para cá o 2 dividindo. A gente vai ter que a aceleração é 6 sobre 2. A aceleração, então, nesse caso, dá 3 metros por segundo ao quadrado. Lembrando sempre que as medidas, a força vai ser em newtons, a massa em quilos e a aceleração em metros por segundo ao quadrado. Na questão B desse exercício, ele vai cobrar da gente um pouco de cinemática, que é o estudo do movimento dos corpos. Quando ele te der aceleração e tempo e pedir velocidade, a gente sempre vai usar a fórmula V é igual a V0 mais AT. E o que ele pede? Ele pede a velocidade da partícula no instante 3 segundos. Toda vez que a gente vê T nos exercícios, a gente vai chamar de instante. Isso vai ser muito importante no exercício daqui para frente, em que os instantes não vão partir do zero. Mas só que como esse instante ele parte do zero, a pergunta só traz pra gente em 3 segundos, mas eu coloquei pra gente aqui no instante 3 segundos. Como é que a gente faz essa questão? Ele pede a velocidade. E a gente precisa das outras três informações para achar a velocidade. A nossa V0, que é a velocidade inicial do corpo, é zero, porque antes, no instante zero, ele estava em repouso. Sempre que o corpo está em repouso, a velocidade dele é zero, então a gente precisa desconsiderar. A aceleração dele é de 3 metros por segundo ao quadrado. E o que ele quer é no instante 3 segundos. Então, o que a gente tem é que V é igual a 3 vezes 3. Então, a velocidade desse corpo no instante 3 segundos é 9 metros por segundo. Lembrando sempre que a gente tem que prestar atenção na unidade de medida. A unidade de medida de velocidade no sistema internacional é metros por segundo.
Isso só foi possível por causa que a nossa aceleração já estava em metros por segundo ao quadrado, que a gente encontrou na letra A, e o tempo estava em segundo. Com isso, a gente pode dizer que em T0, a velocidade dele era 0, porque ele estava em repouso. E a partir desse momento começou a ser aplicado nele uma força que provocou uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, a cada segundo foi aumentando 3 metros por segundo a velocidade dele. Então, em T1, a gente tinha V igual a 3 metros por segundo. Em T2, a gente tinha V igual a 6 metros por segundo. Em T3, a gente tinha V igual a 9 metros por segundo. Isso que quer dizer metros por segundo ao quadrado. A cada segundo, a gente aumenta 3 metros por segundo.